E quando a gente começa... Litoral. O litoral mineiro. Quando a gente fala a respeito, né, trazer a sala de aula invertida para a educação profissional é um grande desafio para a gente, porque quando a gente começa a pensar na sala de aula invertida, é uma prática com que muitos colegas utilizam e a gente precisa agora também profissionalizar dessa forma. Então, quando a gente começa a pensar, né, no flip, o flip vem de virar, que ele retrata aí para a gente, né, a flexibilidade do ambiente, a cultura de aprendizagem, o conteúdo dirigido e o profissional de educação em destaque. Né? Por que a gente precisa fazer essa reflexão? Nesse momento com que a gente vive, né, de tanta interatividade, a gente precisa utilizar essas ferramentas também. Então, quando a gente falou de tornar o aluno protagonista, a gente precisa também pensar na responsabilidade que esse aluno vai ter. Foi até um dos pontos, né, que a gente levantou muito hoje pela manhã. Não adianta só eu querer que o aluno tenha um destaque, ele precisa ter responsabilidade pelo que ele faz. Então, a gente repensando o nosso papel enquanto docente, né, nós também tendo um destaque, mas colocando esse aluno assumindo responsabilidades pelo processo. Quando a gente fala da sala de aula invertida, ela não é simplesmente, né, fazer uma inversão lógica do processo, mas a gente também fazer um planejamento para que essa inversão aconteça de uma maneira correta. Então, os estudantes hoje, né, eles têm a possibilidade de entender os seus conceitos com menor complexidade no Classroom, então essa que é a proposta, né, até o modelo que a gente planejou em cima disso, e os itens com maior complexidade em sala de aula. Então, um dos exemplos que a gente buscou foi, será que tem algum conteúdo teórico, algum conteúdo mais conceitual que o aluno precisa aprender? E eu posso desafiá-lo a buscar essa informação? Então, os itens de menor complexidade, eu planejo para o Classroom e trago para o ambiente, para o momento presencial, esse momento onde a gente vai pegar o conceito e inserir mais complexidades em cima disso. Depois, na sala de aula, né, então, com os demais, eles discutem e eles têm essa possibilidade de aprender, tirar dúvidas a respeito do conteúdo com a ajuda do instrutor. Lógico, né, a gente vai roteirizar, a gente vai fazer toda a programação em cima disso. O aluno entende o conteúdo, então, previamente, esse conteúdo que foi planejado através dos recursos virtuais em casa, e na sala de aula, ele vai ter essa possibilidade aí de já chegar com o mínimo de conceito desenvolvido. Então, a gente já começa a mudar a percepção de que o aluno, eu vou começar um conteúdo, às vezes, mais teórico, aqueles conteúdos que a gente se sente muito cansado ao final do dia, né, porque a gente teve que buscar toda a base teórica, toda a base conceitual, e eu já acabo permitindo com que o aluno já venha um pouco preparado para essa aula. E a sala de aula presencial, então, ela passa a ser um local de troca, aquele local onde o instrutor ele vai ser um mediador do processo. Né, aquele momento onde a gente vai ter a possibilidade de observar algumas defasagens, de observar algumas percepções diferentes. Será que esse meu aluno, ele realmente conseguiu entender o conceito? Será que ele não está fazendo alguma referência cruzada? Será que ele não está ali com uma divergência de informação? Então, a respeito das trocas, né, que a gente faz no momento presencial, a gente tem essa possibilidade aí de perceber se realmente o que nós estamos apresentando está sendo captado por eles, já que a gente vai ter esse momento de diálogo. O docente, então, ele passa a atuar como mentor do processo, né? Mentor tem sido uma palavra muito utilizada porque nós temos um momento de grande percepção da atuação dos docentes no ambiente educacional, aonde, né, a gente até comentou, ele deixa de ser o chefe da sala de aula, onde ele impõe autoridades, onde ele consegue, né, realmente impor limites, e ele passa a ser um mediador do processo, que é quando a gente fala do conceito da liderança, então ele deixa de ser chefe para ser líder, permitindo essa interatividade. Então, a gente vai trabalhar um processo de construção em conjunto. Os nossos alunos vão trazer conceitos onde a gente vai formular o nosso processo. É até difícil a gente falar que a gente vai ter uma aula roteirizada, porque, de repente, a gente planejou toda uma situação e um aluno vem com um conceito diferente. Né? Então, isso pode acontecer e a gente vai ter que mudar o processo. Mas se eu já tenho um planejamento prévio, a gente já tem outras possibilidades ali de ajustar essa rota. E acho que foi a maior discussão hoje de manhã foi sobre isso, né? A gente mostrar essa sala de aula invertida no sentido de ser ativo, né? O aluno como protagonista do processo. Então, confiram lá depois o material extra, porque a gente reforçou muito isso e como trabalhar isso também, né? Bom, então, se a gente fosse resumir, né? O que é a sala de aula invertida?
Ela é uma estrutura que permite aos educadores alcançar cada aluno. Então, cada aluno vai vir para o seu momento presencial com uma forma conceitual, com uma maneira de discussão diferente, com percepções diferentes. Afinal, por exemplo, se a gente tiver uma sala com 30 alunos, a gente espera que eles tragam 30 ideias diferentes de um conceito. Lógico que a gente vai ter um denominador comum, mas eles vão ter interpretações diferentes a respeito daquilo. Proporciona aí mais tempo de criação e análise, né? Porque muitas vezes nós passamos por um processo que a gente se sente bloqueado para criar, e quando vão surgindo ali alguns questionamentos, alguns levantamentos e outras percepções que os alunos trazem, é uma forma até da gente apresentar novos conceitos para eles. Então, eu posso ter um conceito fundamentado de um determinado tema, e de repente o aluno fez uma pesquisa e ele fez uma interpretação diferente. Então, é uma oportunidade da gente se sentir desafiado e a gente poder ter esse momento, né, de inovação. E ela é uma base para outras formas de metodologias ativas. A gente está vendo 4 aqui, né, nesse momento, mas ela é uma base com que a gente pode utilizar dentre outras estratégias também. Em contrapartida, o que não é a sala de aula invertida? Mais uma metodologia ativa. Não é simplesmente eu vou utilizar a sala de aula invertida para fazer um processo educacional diferente. Quando o professor grava suas aulas em vídeo, então, isso não é a sala de aula invertida também. Esse vídeo que a gente está propondo é um vídeo de instrução e não um vídeo de conteúdo. Eu posso utilizar vários outros recursos de mídia nesse momento, sem precisar gravar uma aula e disponibilizar para os meus alunos. Eu vou fazer um vídeo instrutivo, onde eu vou passar só o roteiro que a gente planejou. E uma meta-aprendizagem, né, que sempre dará certo. Ou seja, para todo mundo, para qualquer assunto. Por isso que nós estamos desenvolvendo 4 estratégias diferentes nesse momento. Então, não existe, vou utilizar sempre a mesma. Não. Para cada unidade curricular, para cada capacidade que você escolher, você vai ter essa possibilidade de escolher uma estratégia diferente para trabalhar com a sua turma. E aquele trabalho que a gente pede o aluno para pesquisar, ele copia e cola no Wikipédia e apresenta na sala de aula. É sala de aula invertida? Não, não é esse. Na verdade, a gente quer desenvolver esse conceito dele, onde ele vai ter essa responsabilidade de trazer um rascunho, de trazer já um conceito pré-definido para a gente discutir em sala, e não simplesmente copiar e colar. O copiar e colar, eu acho que a gente já está tão acostumado com ele, que quando alguns alunos aparecem com alguma coisa tão nítida, eu já falo assim, olha, o Wikipédia não serve de referência, ele até te dá um caminho, mas ele não é referência para nada. E a gente acaba sabendo interpretar essas respostas padrões, né, que a internet nos dá hoje. Bom, a gente falando dos benefícios, né, que essa metodologia pode trazer tanto para o aluno quanto para o docente, a gente percebe a otimização do tempo. Em estratégias de ensinos tradicionais, né, o instrutor, geralmente, planeja num tempo excessivo para tratar alguns assuntos teóricos. Porque, geralmente, a teoria, ela nos demanda muito tempo. Ela demanda a gente traçar uma formulação de conhecimento, onde você vai contextualizar o tema, onde você vai apresentar ali alguns conceitos, de onde veio, qual que é a importância, aplicação. Então, isso geralmente toma muito tempo e desgasta muito o instrutor, já que a gente precisa, né, saber se cada aluno conseguiu absorver aquele conceito. E apesar de trabalharmos com educação profissional, nós precisamos dessa base teórica. E muitos conteúdos com que nós vamos trabalhar, às vezes quando a gente chega na parte prática, se o aluno não tiver o conceito muito bem definido de alguns temas teóricos, ele não vai conseguir fazer essa aplicação, essa análise, então a gente não consegue atingir o resultado. E com os conceitos, né, com o que a gente está trazendo agora com o Flip, o aluno ele já terá esse conhecimento prévio. Então ele torna esse processo mais leve, ele torna esse processo ali um pouco mais agradável para as duas partes. E esse conhecimento prévio dos temas, né, eles sendo abordados, possibilita com que a gente tenha mais rendimento de uma aula. Às vezes, pode até acontecer a gente apresentar um tema para uma turma e a gente já ter tido, os alunos eles já tiveram aquele conhecimento com outro instrutor. Então, acredito que todos devem estar lembrando aí de alguma situação dessa, que a aula tornou super agradável, porque eles já tinham um conceito base daquilo e a gente foi para uma discussão muito mais importante. A gente conseguiu deixar aquele momento muito mais prático. Segundo ponto, engajamento. A gente também refletiu muito sobre isso, né, hoje cedo, e a gente percebe que os alunos, eles precisam ter mais interação para que eles possam se engajar mais.
E essa interação, ela começa a ser mais elevada quando a gente traz a participação dele. Se o aluno ele se torna responsável por parte do processo, geralmente o rendimento da turma ele vai ser mais alto. Então, eu não posso também só jogar um tema, você vai pesquisar, fazer uma atividade e acabou. Por isso que a gente está utilizando, nesse momento, todas as situações híbridas. Nós vamos utilizar parte do momento no class e parte do momento presencial para a gente poder fazer as reflexões. A personalização da aprendizagem, né, a sala de aula invertida, ela consegue aí abarcar várias ações pedagógicas. Como que isso acontece? Se a gente tem os conteúdos e, de uma maneira geral, a gente precisa atingir os estudantes, a gente pode utilizar diferentes canais para que ele possa ter essa percepção também, essa absorção do conteúdo. Por isso, quando a gente fala dos recursos de mídia, né, com que já foram apresentados, os recursos de mídia que a gente tem pedido para que os colegas compartilhem, então, eu posso ser um aluno que, às vezes, eu vou ter mais a percepção visual, eu vou assistir um vídeo, eu posso ter um aluno que ele vai ter uma percepção auditiva, então eu posso colocar um podcast para ele, posso colocar o áudio simplesmente, posso colocar um material complementar, posso colocar um e-book, um livro, ou seja, como que eu vou conseguir atingir todos os meus alunos? É uma estratégia com que a gente até não coloque só um recurso, né? Por isso que a gente até citou, escolha os recursos. Às vezes eu posso ter um vídeo e posso ter um e-book, eu vou disponibilizar os dois. O aluno ele tem esse poder de escolha. O que vai me chamar mais atenção nesse meu processo? É importante frisar aqui que, né, quando a gente está falando de uma situação híbrida, né, que a gente vai ter lá na sala de aula, vai ter no Google Classroom um momento e na sala de aula presencial um outro momento, não é que esse momento da sala de aula presencial ele vai ser uma revisão do que foi visto na plataforma. Né? O que é da plataforma é da plataforma. Né? O aluno, ele que é responsável por aquele conhecimento. Né? O aluno no papel de protagonista, né? Então o aluno ele se torna um agente bem mais responsável e ativo com o aprendizado, e ele consegue, né, aprimorar o seu engajamento nos conteúdos. A disponibilidade de material, então, como a gente falou, os alunos podem fazer o uso aí de videoaulas, games, slides, todo tipo de recurso que eu puder disponibilizar para ele, para que torne esse processo aí mais dinâmico e inovador. E a gente fala da flexibilidade do ensino. Quando se inverte a sala de aula, né, os diferentes modelos que podem ser aplicados, a gente pode utilizar os grupos de estudo, desenvolvimento de projetos, elaboração de mapas mentais, discussões. Então, a gente tem várias possibilidades de aplicação desse recurso. Como a gente fala das capacidades também, é importante a gente perceber que toda estratégia eu preciso avaliar qual a capacidade que eu estou desenvolvendo no meu aluno. E aqui eu trouxe, né, o momento da gente avaliar antes, durante e depois, já que a gente vai ter um momento de planejamento, de execução, e a estratégia de perceber como que esse aluno ele absorveu. Eu separei aqui a possibilidade de a gente enxergar quais são as capacidades cognitivas e as capacidades até socioemocionais, que dentro da nossa metodologia, ela já é um destaque hoje. Antes, o aluno vai ter essa possibilidade, né, de recordar, compreender, já que ele vai passar por essa busca. Durante o momento presencial, a gente pode aplicar, analisar, avaliar, criar, ou seja, eu já elevei o nível com esse aluno, e após, eu espero que ele realmente recorde, compreenda, aplique tudo o que foi trabalhado. Isso a gente falando das capacidades cognitivas, né, até seguindo a taxonomia de Bloom, a gente observa as capacidades socioemocionais. Então, que hoje também é necessário, até para que a gente perceba se o engajamento desse aluno ele está sendo efetivo, o aluno está sendo motivado para realmente aplicar esse processo. Então, quando ele está sendo desafiado para começar a buscar o conteúdo, ele precisa ser motivado, ele precisa ser perseverante, mas ele precisa ter o sentimento da autonomia. Durante, né, então, enquanto a gente estiver no momento presencial, a gente percebe o autocontrole, a resiliência, a colaboração, como a gente está fazendo aqui agora também, né, enquanto às vezes um apresenta, o outro tem a oportunidade de fazer um complemento, e depois a comunicação e criatividade, já que ele já vai ter esse conceito ali pré-definido. Como que a gente utiliza a sala de aula invertida no ambiente presencial hoje, né? Como que nós geralmente utilizávamos? Leitura e interpretação de textos. Às vezes eu chegava na sala de aula, entregava um texto antes de começar um conteúdo, o aluno já começava, então, para o aluno ter um pré-conceito. Naquele momento, geralmente, quando eu entrego um texto padronizado para todos. O máximo que, às vezes, nós fazemos é ter textos diferentes, a gente entrega para cada grupo e a gente vai discutindo isso sequencialmente.
a utilização de vídeos, fazer pesquisa sobre alguns assuntos específicos e discussões e debates. Qual que é a nossa proposta? Trazer isso para dentro, né? Utilizar isso como estratégia no Google. Por meio de roteiros de estudos e aí de materiais de apoio, o aluno, então, ele vai estudar esse conteúdo fora da sala de aula para que ele se prepare para a aula presencial. Então, o Senai Flip, né, vem com essa estratégia. E aqui uma demonstração de como é o nosso Classroom. Então, seguindo a mesma estratégia para todos, a mesma linha de raciocínio, até para que, quando o aluno estiver executando um processo no Senai Flip, ele saiba os mesmos caminhos do Stalker, do Way. Então, a gente tem o comece por aqui, as etapas e o desafio. Lembrando que quando a gente está falando de o aluno vai desenvolver, aprender isso no momento, né, fora da sala de aula, é fora da sala de aula física, né? Porque ele tem uma carga horária que ele tem que cumprir com o Classroom, né? Então ele está lá dentro do currículo dele, do plano de curso. Então, uma demonstração da SA, né, também com que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou utilizar uma capacidade de avaliar a qualidade dos processos. Peguei um conteúdo, uma capacidade e um conteúdo dentro da unidade curricular de processo de fabricação, da mecânica. A estratégia de ensino, então, ele vai ser mediado por tecnologia, no Senai Play, e o presencial, a participação no debate. Então, fazendo isso com uma interação com a turma. Qual que é o critério de avaliação que a gente escolheu aqui? Elaboração do mapa mental, né, e participação no debate, e o número de aulas, por exemplo, para trabalhar esse tópico, 20 aulas, sendo 15 aulas no Class e 5 aulas no presencial. Senai Flip, né? Senai Flip, Só a demonstração aqui do Class, né? Então, comece por aqui, a gente fazendo essa apresentação do desafio para ele. Ali um vídeo, né, onde eu apresento para ele essa roteirização, como que ele deve seguir, quais são os passos com que ele vai prosseguir durante o desafio dele. A etapa 1, então, organizações e melhorias, já seguindo o conteúdo que eu estou disponibilizando para ele, para que ele faça o pré-estudo, e o praticando mapa mental, onde ele vai elaborar mapas mentais do conteúdo com que ele teve essa possibilidade de desenvolver antes. E o desafio, né, aqui então, só as ilustrações das telas. E o desafio final, o praticando, onde eu já desafio ele novamente, para poder identificar algumas percepções, como que ele conseguiu identificar alguns processos de melhoria, e o debate e tema abordado, que é uma possibilidade da gente trazer profissionais de outras áreas, né, e quando a gente fala profissionais de outras áreas, eu não preciso procurar pessoas de fora. Às vezes, dentro da nossa própria instituição, nós temos alguns colegas com expertises. Então, às vezes, eu posso trazer um colega para poder falar sobre o tema X. Às vezes, a pessoa, né, eu posso ser um instrutor que eu não tenho tanta experiência naquele tema, mas eu tenho um colega que ele vai fazer uma aula para mim para discutir aquilo, né, estratégias aí que algumas unidades até utilizam. Tá? Então, o aluno tem essa possibilidade aí de fazer essa relação, e é muito bacana, né, a gente sente muita falta disso, alguns alunos comentam, dessa conversa com outros profissionais. Às vezes o instrutor, ele começa uma unidade curricular, ele fica 2, 3 semanas. Quando a gente traz alguém de fora para fazer um bate-papo com eles, e a gente, né, também, esse profissional já vai vir para poder discutir um conceito que os alunos já irão conhecer. Então, a gente torna esse processo mais dinâmico também, e não tem uma pessoa para fazer só uma aula expositiva. A gente vai fazer uma aula dialogada, um debate, e o instrutor, ele se torna o mediador desse processo. O desafio final, então, nós temos possibilidades, né, de trabalhar em debates, mesa redonda, mapas conceituais, e o processo de construção, de uma maneira sequencial, é escolher a capacidade técnica que será desenvolvida com esse recurso, selecionar a estratégia do Google, nesse momento a gente está utilizando o Senai Flip, elaborar a situação de aprendizagem, então, esse, né, é um fator fundamental para a gente desenhar o processo, estruturar a sala de aula, então, selecionando os recursos de mídia, os recursos de avaliação com que eu vou utilizar, criar os temas do Classroom e o planejamento e roteirização de mediação. Por que a gente destacou isso também, né? Se eu quero fazer uma sala de aula invertida no momento presencial, onde eu vou fazer um debate, eu vou querer extrair dos alunos esse conhecimento, eu não posso simplesmente chegar para eles, e aí, pessoal, como é que foi a pesquisa de vocês? E aí, comece a falar. Eu preciso ter um roteiro para isso, né? Então, eu preciso observar os mapas mentais que eles já postaram, pegar alguns conceitos que foram trabalhados.
Então, como é que foi conhecer tal recurso? Como é que foi a sua percepção sobre o vídeo tal? Então, você precisa ter essa roteirização para mediar, fazer a mediação desse processo. Eu até destaco, né, para algumas pessoas que às vezes tenham dificuldade de fazer essa mediação, a nossa metodologia, ela nos dá esse roteiro. A gente tem vários tipos de perguntas dentro da metodologia que facilita esse processo. Então, né, não consigo montar um roteiro de discussão. Lá na metodologia você escolhe e você tem algumas perguntas que vão te facilitar para isso. Gravar o vídeo instrucional, né, para a turma disponibilizar no tema Comece por Aqui. Então, a gente já deu algumas sugestões de como esse vídeo pode ser feito. Você pode fazer o vídeo como apresentação, o vídeo sozinho. É um vídeo instrucional. Não é um vídeo que você vai inserir conteúdo nele. É só um momento onde você vai fazer uma explicação do roteiro que você está utilizando. Cada um, né, aqui elaborou o vídeo de uma forma, né? Então, pelo Meet, usando um PowerPoint, outro, né, enfim, vocês vão ver na sala de aula pelo celular, vídeo mais profissional e tal. Bom, e algumas dicas, né, de regras aí para construção. Planejamento, né, uma das palavras que talvez nós temos escutado muito. Escolha a estratégia Google aí para ser desenvolvida e defina quais objetivos você espera atingir com ela. O cronograma, então, quais serão as ações, os dias, as tarefas que você pretende desenvolver. A organização da sala de aula. Durante, né, da implantação do Google, a gente percebeu os alunos, alguns com uns resultados muito positivos e alguns com algumas considerações. Por quê? Às vezes a sala de aula se torna um local com certa dificuldade para ele enxergar as atividades. Por isso que a gente criou esse roteiro, para que toda vez que o aluno for utilizar o recurso X, então ele saiba que ele tem todas as etapas. O comece, as etapas do desenvolvimento e o desafio. O acesso ao material, então certifique que todos os alunos, né, possuem acesso ao material. Eu já passei por algumas situações, às vezes, de escutar. O professor, ele disponibilizou, ele sugeriu da gente assistir o vídeo tal que está no Netflix, mas os alunos não têm assinatura. Então, nem todos os alunos vão conseguir ter acesso a esse recurso. Então, esse cuidado aí na hora de disponibilizar algum tipo de material, algum recurso. Motive a turma, né? Estimule os alunos sobre a pesquisa, mas não comente sobre o assunto em sala. Então, não traga conceitos iniciais antes do momento presencial. Clareza. Seja claro e objetivo aí na descrição das informações, ressaltando novamente, né? Elabore uma SA para te facilitar. Avaliação e comprovação. Defina como o aluno irá demonstrar que realizou a pesquisa antes do encontro presencial. E a aula presencial, né, estabeleça os recursos de mediação que irá utilizar aí na sala no momento presencial. Por último, só revisando, né, os benefícios que a gente espera com o Senai Flip. Tornar o ensino mais flexível, uma personalização do processo de aprendizagem. Às vezes eu posso montar o mesmo roteiro para uma turma e para outra. A gente sabe que a aula não vai ser igual, porque esse momento da pesquisa a gente vai ter também que trazer uma diversidade maior dentro dos conceitos. A melhoria no desempenho dos alunos, já que a gente vai gerar mais engajamento e mais responsabilidade para eles, e a valorização do papel do docente, aonde realmente a gente vai poder ser um mediador desse processo. Tem algumas perguntas aqui, a gente vai parar um pouquinho para o intervalo. Deixa eu só responder as perguntas, ou vocês, né? Olá, boa tarde, a Nayara. Os alunos da modalidade de aprendizagem poderão ter acesso ao Google Classroom? Então, só para a gente lembrar, tá? Essas estratégias que nós estamos falando, elas são dedicadas aos 20% dentro do curso técnico, né? Então, a gente está no momento de pandemia, as escolas que ainda não voltaram presencial, as turmas que não voltaram 100% presencial, elas continuam utilizando o Google Classroom normalmente, obviamente, né, vocês podem usar alguma coisa do tipo com as turmas, né, mas a aprendizagem, por enquanto, né, quando voltar a escola 100% e as turmas voltarem 100%, a aprendizagem ela é sempre presencial, ok? Então, ela vai ter acesso ao Google Classroom, eles vão ser integrados da mesma forma, porém, não vai ter uma carga horária exclusiva para esse desenvolvimento, né? Ela vai poder rodar paralelo, ok?
Para os cursos técnicos, aí sim, desde as turmas, né, a gente tem a experiência desde março, as turmas que entraram, elas têm os 20%, então elas têm aula de segunda a quinta, e na sexta o instrutor ele deixa um conteúdo, né, para que o aluno faça durante a unidade curricular dele. O que a gente está apresentando aqui é uma forma de padronizar esse conteúdo, para que, né, a gente não tenha aí cada instrutor trabalhando de um jeito, a gente tenha sempre essas quatro estratégias para serem trabalhadas. Então, para essas turmas novas, é isso. As turmas que estão rodando no ensino emergencial, né, vamos dizer assim, da pandemia, elas continuam tendo aulas síncronas, né, do mesmo jeito que a gente estipulou nas estratégias, ok? Então, essas estratégias Google, elas são para os 20% quando a escola já voltou com as aulas presenciais. Aí ela vai adotar essas estratégias nos 20%. Tem uma outra dúvida da Nayara também. Os alunos vão ter acesso a computadores e internet nas unidades para poderem acessar o conteúdo híbrido nas sextas-feiras, onde ele terá acesso à biblioteca e a um ambiente favorável para a aprendizagem? Aí, Nayara, mais uma vez, né, conteúdo de acesso à internet, de computadores, para os alunos dos cursos técnicos, é uma exigência, está lá no edital, um pré-requisito, né, do curso, que o aluno tenha computador e acesso à internet, ok? Justamente porque ele vai ter esses momentos de aulas, né, mediadas por tecnologia, independente da pandemia. Obviamente, a escola que tem autonomia tem a gestão para fazer isso. Se quiser, né, conseguir liberar o laboratório, biblioteca, enfim, aí é uma questão de unidade por unidade, ok? Então, é um alinhamento aí entre a equipe técnico-pedagógica e, né, os instrutores, gerentes. A Luciana, é você, Lu? Não é? Então tá. Boa tarde, tudo... Analista de Montes Claros. Boa tarde, tudo bem? Como será a dinâmica para os demais cursos? Não sei se entendi errado, mas os exemplos falam do contexto dos cursos técnicos e os demais. Então, gente, a complexidade do sistema, né? A aprendizagem, ela tem muitas leis, muitas regulamentações, então a gente não consegue colocar essas estratégias na aprendizagem devido a essas legislações, né? Ou seja, a aprendizagem tem que ser 100% presencial, ok? Em regra. Para os cursos técnicos, a gente tem essa liberdade de colocar 20% mediado por tecnologia. Então, essas estratégias, elas entram dentro desses 20% dos cursos técnicos, né, quando a gente estiver aí, quando estiver rodando normal as turmas, né. Aliás, nem só quando estiver rodando normal, porque, na verdade, de segunda a quinta, na pandemia, é aula síncrona e na sexta-feira continua sendo aula assíncrona, beleza? Então, mesmo na pandemia, vocês vão poder utilizar essas estratégias com as turmas novas. Ok, Luciana? E tem Valdemar Silva. Esse seria um exemplo de atividade para ser usado no ambiente virtual? Se sim, já que não somos expertos em tecnologia, como podemos conseguir ajuda para... Aí é esse anexo aqui embaixo, né? Aí, Valdemar, a gente vai ter que analisar e depois a gente dá um retorno, então. Ele mandou um material aqui, beleza? Gente, vamos fazer um intervalo de... Peraí que enfiaram a faca nas minhas costas aqui. 15 minutos de intervalo. Então, ó, a gente está saindo 15 horas em ponto, 15 e 15 a gente volta, beleza? Vamos lá.
É. Patrick, tá ouvindo a gente? Patrick? Tô ouvindo sim. Beleza. Então agora a gente vai te chamar no final, na hora que as bibliotecárias apresentarem o site, aí eu te falo, mas eu te mando uma mensagem antes, beleza? Ok, combinado. Valeu.